A paz do Senhor Jesus Cristo, gente querida, gente boa, tudo bem com vocês? Você já ouviu falar da história de Nimrod ou Nirod? Ou da história da Torre de Babel? Não? Sim? Fique nesse vídeo. Vamos conhecer um pouquinho sobre a história de Nimrod e a Torre de Babel. Um breve resumo. A história de Nimrod está lá em Gênesis capítulo 10 e versículo 8. E a história da Torre de Babel está em Gênesis capítulo 11, ok? Fique no vídeo. Não esqueçam de me seguir. Curta, comente e compartilhe. Me ajude a falar de Jesus, tá bom? Que o Senhor abençoe e te guarde e te dê muita paz e muita alegria e muita saúde. Fique no vídeo, fique até o final comigo, ok? Nimrod e a Torre de Babel. A história de Nimrod está lá no livro de Gênesis, capítulo de número 10 e versículo de número 8. Noé tem 3 filhos: Cã, Sem, Cã e Jafé. Este Cã, filho de Noé, é pai de Cuxi, e Cuxi, pai de Nimrod. Nimrod, o seu significado do seu nome tem como rebelde, rebelião ou rebelar-se. A Bíblia chama Nimrod ou Nirod de poderoso caçador, um caçador poderoso, um guerreiro poderoso. A Bíblia denota esse nome para ele, fala de Nimrod como alguém, um caçador poderoso diante de Deus. No tempo de Nimrod ou Nirod, foi construída uma torre chamada Babel, que significa confusão, ou confundir, ou confusão, ou desordem. Quando eles construíram essa torre, foi uma oposição a Deus. Essa torre foi construída para chegar até o céu. Eles queriam chegar até o céu. Eles queriam chegar até Deus. Foi um ato de confusão, um ato de rebeldia, de rebelião contra Deus. Eles se orgulharam, se exaltaram, se opuseram a Deus. Se opuseram a Deus. Assim como Lúcifer, quando se orgulhou e quis se parecer como Deus, ser semelhante ao Criador, o Senhor lançou Lúcifer do céu. Assim como Adão e Eva também pecaram, desobedeceram a Deus, o Senhor lançou Adão e Eva do jardim. E agora Nimrod e a Torre de Babel, os que estavam construindo a Torre de Babel, o Senhor os espalha, os confunde. Deus confunde a língua desses que começam a construir a torre, e confundindo a língua deles, eles não conseguem ter êxito na obra ou terminar a obra. A Bíblia diz que Deus confundiu a língua deles e assim a obra parou, porque a Torre de Babel era para uma oposição contra Deus, um orgulho contra Deus, um mal contra Deus, e Deus teve que descer e confundir, porque a língua deles era todas as mesmas, todos tinham a mesma língua. Aí Deus desce e confunde a língua deles, e se espalham, ali dá confusão, ali é espalhado. A Torre de Babel não é concluída, a Torre de Babel não é terminada. Uma correção aqui, pessoal, um detalhe que eu esqueci de passar, que eu falei que Nimrod era um poderoso caçador, um guerreiro poderoso caçador diante de Deus. Não é porque Nimrod era um caçador poderoso diante de Deus que ele foi um homem que agradou a Deus. Nimrod é considerado como inimigo de Deus. Alguns dizem que Nimrod ou Nirod foi um homem mau, tanto que ele se rebelou contra Deus em fazer aquela torre. A Bíblia diz assim: vamos e façamos uma cidade e uma torre para que possa tocar o céu. Ou seja, eles queriam talvez se opor a Deus. Então Nimrod ou Nirod foi um homem mau diante de Deus, foi um homem maligno que se opor a Deus, se opusera, ele e o seu povo se opuseram contra Deus. Então Nimrod foi um homem mau. Nimrod foi um governante que governou mal diante de Deus e não agradou a Deus. Tanto, como eu disse, eles queriam fazer essa torre para tocar no céu, para se opor a Deus. Assim como Lúcifer se opor a Deus, assim como o diabo se opuseram a Deus, assim como Adão e Eva desobedeceram a Deus, Nimrod e o povo dele também desobedeceram a Deus, tentando fazer uma torre de Babel para tocar o céu. Entendeu? Que você possa compreender e entender esse assunto de hoje sobre Nimrod e a Torre de Babel. Passei aqui um pouquinho sobre essa história para a gente aprender um resumo
um pouquinho para a gente poder conhecer um pouquinho sobre Nimrod ou Nimrod e a Torre de Babel. Espero que você gostou, que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor te guarde a tua entrada e a tua saída, tá bom? Fica com Deus, curtam, compartilhem, comentem e me sigam, tá bom? Me ajude aí, pessoal. Que o Senhor abençoe vocês.